Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Você se lembra sobre o que tivemos aprendendo nos últimos meses? Sim, sobre os dons do Espírito! Nós estivemos aprendendo cada um dos dons e o que são. Também aprendemos que todos somos filhos de Deus e que através de Jesus na cruz, nós podemos ter acesso a esses dons. O Espírito Santo nos capacita para que possamos viver o reino de forma sobrenatural todos os dias da nossa vida, não é mesmo? Esse mês nós estaremos aprendendo um pouco mais a viver de forma sobrenatural com Jesus. Enquanto ele esteve aqui na Terra, ele viveu de forma sobrenatural e ele expandiu o reino e viveu o reino nessa Terra. Então ninguém melhor do que ele para nos espelharmos e para tirarmos de letra o viver o reino aqui nessa Terra. Ele profetizou, teve palavras de conhecimento, ele encorajou as outras pessoas. Jesus serviu como ninguém. Ele foi um grande líder, não é mesmo? E podíamos ficar aqui citando todos os dons e veríamos que Jesus fez cada um deles. Ele fez muitos milagres. Hoje eu quero ver com vocês um episódio do paralítico de Cafarnaum. Vocês se lembram desse episódio da Bíblia? Fica lá em Marcos 2, do 1 ao 12. Confere aí. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Nesse episódio que nós acabamos de ver, vemos Jesus a praticar 2 dons. O primeiro é a palavra de conhecimento e o segundo é cura. A palavra de conhecimento foi quando ele soube o que os mestres da lei estavam pensando. Quando ele foi perdoar os pecados do paralítico, ele conheceu os pensamentos dos mestres da lei, que acharam que ele não poderia perdoar pecado, ou que era uma blasfêmia o que ele estava fazendo, porque o único que era capaz de perdoar pecados era Deus. Assim eles pensavam. E o segundo dom foi o dom de cura, que ele exerceu com o paralítico. Ele curou o paralítico voltou a andar. O dom de conhecimento, vocês lembram o que é? O dom de conhecimento é quando o Espírito Santo revela pra gente algo sobre a vida de alguém que já aconteceu ou que vai acontecer. O dom de cura é quando nós oramos por alguém e essa pessoa é curada de uma doença. E foi isso que aconteceu na história. Quando Jesus foi curar o paralítico, foi perdoar os seus pecados, ele teve o conhecimento dos pensamentos dos mestres da lei, que achavam que ele não podia perdoar pecados porque era uma blasfêmia. E assim, ele curou o paralítico para provar que ele tinha sim poder para perdoar pecados. E esse foi um dos exemplos que mostra quando Jesus usou 2 dos dons espirituais que a gente aprendeu. Então Jesus é o nosso exemplo, é o nosso maior exemplo, é nele que nós devemos nos espelhar e é com ele que nós devemos aprender a cada dia mais ser parecidos com ele. E Jesus disse, enquanto esteve nessa terra, que nós faríamos as mesmas coisas que eles e
que Ele e coisas maiores ainda. Então, se Jesus disse isso e se Jesus fez essas coisas, nós também somos capazes de fazê-las. Então, nós precisamos orar e pedir para que o Espírito Santo libere sobre nós esses dons para que nós possamos mover no reino espiritual, para que nós possamos viver de forma sobrenatural. Nós não aprendemos os dons somente para conhecê-los, para saber quais são os dons. Nós aprendemos os dons para saber que nós também temos acesso a eles e que nós podemos, através da capacitação do Espírito Santo, colocar em prática para expandir o reino e para viver o reino nessa terra, assim como Jesus fez. Você já tem orado por dons espirituais? Você já começou a pedir para que o Espírito Santo te capacite para que você possa viver de maneira sobrenatural, para que você possa usar esses dons que Ele libera sobre a nossa vida para abençoar as outras pessoas, para abençoar a nossa igreja, para abençoar o mundo à nossa volta? Você já começou a fazer essa oração? Se você ainda não começou a fazer essa oração, hoje é dia de começar. Hoje é dia de se ajoelhar e pedir: Espírito Santo, capacita-me para que eu possa ser usada com os seus dons espirituais, para que eu possa contribuir para o teu reino. Comece a pedir hoje para que o Espírito Santo te capacite com os seus dons. E não se esquece de se espelhar em Jesus. As obras com as quais Ele fez, nós também podemos fazer, porque Ele disse que isso é possível. E se Ele disse, é possível. Então, vamos colocar em prática tudo aquilo que Jesus viveu nessa terra, para que a gente viva de forma sobrenatural, de forma certa, de forma que Deus aprova. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima!